Olá, gente! Estamos aqui para mais um episódio do Ecos da Alma. Sejam todos muito bem-vindos. Esse podcast nós entramos nas profundezas dos sentimentos através do livro A Imensidão dos Sentidos, um livro de Francisco do Espírito Santos Neto, ditado pelo Espírito Hamed. Nós aqui falamos, cada episódio é um capítulo do livro e nós debatemos um pouco sobre explorarmos esse rico conteúdo espiritual que todos os médios precisam ouvir, mas eu vejo que ele é voltado para a humanidade. Então, todos nós somos médios e aqueles que não se consideram médios ou ainda não entendem essa profundidade sobre mediunidade, que se abra para ouvir os nossos episódios, porque ele fala muito profundamente sobre sentimentos, emoções, comportamento. Então eu vejo que aqui é um momento terapêutico para a gente trabalhar o autoconhecimento. Sejam todos muito bem-vindos para mais um capítulo especial. Capítulo passado nós falamos sobre ser bom. Discutimos que ser bom não significa você viver em autonegação ou negligenciar a si mesmo, tampouco se ajustar obsessivamente às exigências e necessidades dos outros. Acima de tudo, a pessoa bondosa, ela conhece e defende os próprios direitos, ou seja, sabe cuidar de si mesmo. E hoje, nada mais, nada menos, nós vamos falar sobre autopercepção. Então, vocês que nos acompanham desde o primeiro episódio desse podcast, hoje nós já vamos para o quarto episódio, vocês percebem que vai ser uma escadinha de conhecimento. Cada episódio nós vamos olhando com muita sutileza, com muito cuidado para dentro de nós. Então, isso se chama autoconhecimento. E eu, como mentora sistêmica, terapeuta sistêmica, estou aqui para contribuir com vocês através deste podcast Ecos da Alma. Uma inspiração que veio num estudo espiritual para que eu pudesse trazer, manifestar o meu conhecimento, a minha oratória com vocês através deste livro, A Imensidão dos Sentidos. Então vamos começar. A gente sempre começa, conforme tem aqui no livro, tá? A gente sempre começa com essa leitura pequena aqui, que é uma retirada da parte do livro dos médios. Capítulo 19, item 223, sexto. O espírito que se comunica por um médium transmite diretamente seu pensamento. Ou esse pensamento tem por intermediário o espírito encarnado no médium? Olha que pergunta interessante. E aqui vem a resposta do livro dos médiuns. É o espírito do médium que o interpreta, porque está ligado ao corpo que serve para falar. E é preciso um laço entre vós e os espíritos estranhos que se comunicam. Como é necessário um fio elétrico para transmitir uma notícia ao longe, e no fim do fio, uma pessoa inteligente a recebe e a transmite. Então, ser médio comunicador é a mesma coisa de você ser um canal. Então, vem a informação para esse médio, e esse médio ele interpreta, é tudo muito rápido, e aí ele interpreta com a fala dele para quem está ouvindo. É como aqui, eu estou fazendo a leitura e tem momentos que eu trago um pouco da interpretação, como nesse momento aqui agora, para vocês. Só que esse é de uma forma consciente, lendo o livro. Mas quando o médium ele está receptivo, né, vamos dizer, numa sessão mediúnica, ele está ali como um canal para receber aqueles espíritos
que vem trazer as mensagens para os encarnados. Então, começando a leitura aqui do livro, deste capítulo Autopercepção, ele diz que, para cooperarmos convenientemente na mediunidade a serviço do bem maior, devemos, acima de tudo, ser auxiliares do plano astral. Então, é preciso se colocar à disposição. Como aqui, eu me coloco à disposição através deste podcast Ecos da Alma, para transmitir o conhecimento para vocês. Os médios não precisam tomar uma postura de absoluta imobilidade, esperando a manifestação das personalidades desencarnadas, como se fosse um boneco suspenso por um fio preso nas mãos de um especialista na arte dramática. Aqueles fantoches, de antigamente, que os mais velhos hão de lembrar isso. Eles, de fato, participam efetivamente, pois são intermediários, os médios, tá? Visto que recebem, processam, interpretam e transmitem pensamentos, ideias, sensações auditivas ou visuais. E tudo isso é muito dinâmico, essa interpretação. Nas tarefas medianímicas, os sensitivos devem ter como base imprescindível a intuição e a inspiração, provindas do reino da alma. Porém, não podem desconsiderar as sensações do próprio veículo físico para que haja um desenvolvimento integral e harmonioso da mediunidade. Isso quer dizer o quê? Eu tenho que ter uma percepção sobre mim, como eu sento numa mesa mediúnica, se eu estou com alguma angústia, se eu estou com uma dor de cabeça, se eu estou com uma dor na perna, no pé. Eu tenho que ter uma percepção de como eu estou me colocando naquele momento como canal, para que quando essa mensagem chegue, ela chegue de uma forma clara, no sentido de que eu estou sendo apenas um canal e não um influenciador no contexto da mensagem. Continuando a leitura, quando há equilíbrio entre o nosso eu espiritual e o nosso eu corporal, somos capazes de nos identificar com os espíritos comunicantes e, a partir daí, começamos a criar uma maior percepção do fenômeno mediúnico. A vida é energia organizadora e o corpo denso é uma de suas inúmeras expressões. É tão importante termos uma clara consciência da fonte divina de onde provêm as nossas sensações transcendentais, como também sermos sensíveis às nossas sensações corporais, por mais simples e corriqueiras que possam parecer. Em nós, tudo é sagrado, desde a ação mais comum de comer, caminhar, até o ato mais elevado de amor ao Criador. A autopercepção é o somatório de todas as impressões internas e externas ao mesmo tempo. Através dessa sensação generalizada, a criatura entra em contato com si mesma, podendo traduzir com certeza se é sua ou não a emoção registrada e de onde ela se origina. Esse exercício constante nos leva a uma conscientização extrasensorial e, consequentemente, a diferenciar ou desvendar as diversas energias que circulam em nossa volta. Quando não sabemos distinguir nossas impressões ou emoções, ficamos à mercê das mais diversas ondas magnéticas, como se estivéssemos oprimidos por um mundo desordenado. Gente, isso aqui é muito importante, sabe? Imagine você quando adentra, por exemplo, em um ambiente, seja no trabalho, seja um ambiente social, em que de repente você começa a ficar tonto, de repente você começa a sentir seu coração palpitar, você começa a ter algumas reações que antes de entrar nesse ambiente você não estava sentindo. Então, é com relação a isso que o livro traz. A autopercepção, nós precisamos ter um conhecimento afinado sobre nós mesmos no dia a dia, para que nós possamos identificar qual é o momento em que aquilo mudou em mim.
foi o momento em que eu me conectei com alguma pessoa, foi o momento em que eu entrei numa sala de reunião, foi no momento em que eu entrei num certo ambiente ou alguém chegou no ambiente onde eu estava. Então, se nós tivermos essa sensibilidade de nos acolher, nos conhecer sensorialmente, nós vamos tendo uma maior condição de controlar aquilo que chega e que não é nosso. Dando continuidade aqui, ele diz: a forma física é a condensação do corpo perispiritual. O sistema nervoso é a conexão do corpo astral à matéria e tem como função sensibilizá-la. Portanto, os nervos são elos sutis entre os dois corpos, né? O astral e a matéria, tá? O sistema nervoso é a conexão do corpo astral à matéria e tem como função sensibilizá-la. Neste corpo espiritual é que ocorrem as mais tênues sensações da alma humana. Sensibilidade é o nome que se dá à capacidade de perceber as conexões entre o mundo interior e o exterior. A mente é a base no processo das comunicações espirituais. Mas não podemos nos esquecer de que, além de registrar sentimentos, ideias e pensamentos da espiritualidade, ela igualmente se manifesta através de uma linguagem corporal. Querendo ou não, toda criatura é uma unidade enigmática. Corpo e alma são coesas e intimamente interligadas. Nada acontece em uma dessas partes sem que a outra não seja afetada. Nos indivíduos plenamente desenvolvidos, não existe conflito entre corpo e alma, pois descobriram que seu instrumento físico é uma extensão de seu espírito. Coração e razão decidem e agem lúcidos e unidos amorosamente. É muito lindo isso, é muito rico. Porque quando nós nos conhecemos, identificamos as nossas percepções autossensoriais, nós temos como trazer este equilíbrio, tá? Este equilíbrio do físico, do espírito, da emoção e da razão. Eu também posso chamar isso aqui de trabalhar a inteligência emocional. Quando você sabe, quando você se conhece e você consegue administrar essas emoções. E a inteligência emocional diz além. Quando você se conhece e sabe administrar suas emoções, você consegue se conectar com o outro e entender que aquilo é do outro e que não é seu. E assim você também administra, de certa forma, a emoção do outro, às vezes não permitindo que aquilo chegue até você. No episódio passado, nós falamos sobre ser bom, colocar limites, né? E aqui a gente traz essa autopercepção que, de certa forma, vamos dando continuidade no que já falamos nos episódios passados. A linguagem corporal é lida por meio das sensações que emergem de nossa intimidade e se expressam diretamente no corpo somático. Essas sensações nos transmitem informações importantes sobre nós mesmos, fazendo-nos usar expressões verbais peculiares. Vejam alguns exemplos aqui. Quando a criatura se desenvolve e amadurece, dizemos que ela caminha sobre as próprias pernas. A intransigente chamamos de cabeça dura, né? Eita, cabeça dura. A insensível, você tem um coração de pedra. A mesquinha, mas como sua mão é fechada, né? Você não libera nada. A fingida, de olhos apertados. É aquela pessoa que sempre está fingindo ser aquilo que não é. E a inflexível, de perna de pau. A frase de todo o coração quer dizer compromisso profundo e ir ao fundo do coração. É comum usarmos as expressões manteve a cabeça erguida, quando uma pessoa se autorresponsabilizou por seus atos e atitudes. E tem outra frase aqui que diz, ficou aos pedaços. É quando perdeu alguém que muito amava. Então perceba que isso são nomenclaturas, né, parafraseadas no nosso dia a dia,
que transmite uma mensagem sobre como aquela outra pessoa está se sentindo. Eu costumo dizer, quando eu faço treinamentos ou palestras, né, sobre inteligência emocional, eu costumo dizer na minha fala que o corpo ele não fala, mas ele berra. Ele berra, principalmente quando as questões emocionais dentro do ser humano estão desequilibradas. É muito fácil, muitas das vezes, a gente falar alguma coisa com alguém, né? E aquela pessoa tá fazendo assim uma fisionomia, né? Ou caras e bocas, ou uma fisionomia de estranheza, às vezes de dor. E ele nem tá percebendo que ele tá fazendo esse movimento corporal. Mas, no entanto, aquela pessoa que está ali à frente, ela tem essa percepção. Mas o que é que acontece? A emoção da pessoa que está ali ouvindo, como talvez você aí que está me ouvindo agora, ela está envolvida na própria emoção e, nesse sentido, ela começa a trazer mensagens através do próprio corpo externamente para as pessoas que estão à sua volta. Então, a autopercepção, ela nos convida a termos esse olhar, né, sutil, esse olhar mais consciente para nós mesmos. O que é que o nosso corpo fala quando nós estamos sentindo algo? Acho que deve estar bem claro para vocês aí, né? Estou conseguindo transmitir essa mensagem. Continuando aqui. As emoções causam reações físicas, ou seja, movimentos ou impulsos internos que, por sua vez, produzem um efeito externo, que eu acabei de falar para vocês. Nossas crenças inadequadas podem ter nos levado a colocar uma forte linha divisória entre o corpo e a alma. Acreditávamos que o corpo nada tinha a ver com a alma. Na atualidade, sabemos que, para alcançarmos a plenitude das forças espirituais, é necessário ampla percepção de nossa unicidade, a natureza humana e a transcendental. À medida que a criatura se desenvolve e cresce rumo ao amadurecimento, vai dispondo de uma sensibilidade cada vez mais aguçada ao meio que transita. Seleciona ideias, pensamentos, oscilações psíquicas, como o garimpeiro que separa do cascalho a gema preciosa ou metal raro. Abre aspas. É o espírito do médio que o interpreta, porque está ligado ao corpo. Fecha aspas. Isso daqui foi retirado da onde uma resposta do livro dos médios. Assim esclarecem os espíritos superiores a Kardec ao se referirem ao mecanismo das comunicações espirituais. O médium é um ser integral. Ele não é somente a alma. O corpo faz parte do seu eu total. Quer dizer, acima de tudo, é uma individualidade e não um ser dividido. A nossa percepção pode vir acompanhada por um conjunto de impressões com qualidades diferentes, como as sentimentais, como amor, alegria, tristeza, angústia. Mas tem também as qualidades emocionais, que é a raiva, libido, medo, surpresa, e as sinestésicas, que são tato, olfato, gustação. Para conseguirmos uma comunicação plena com a própria intimidade e com os outros, seja nas relações sociais, profissionais, afetivas ou mediúnicas, é necessário que o corpo e a alma estejam em perfeita sintonia. Quanto mais auto-observação fizermos, mais poderemos avaliar as energias das coisas e das pessoas dentro e fora de nós. E aí eu pergunto, como você está cuidando da sua autopercepção? Para concluirmos aqui, ele diz, muita gente guarda velhas crenças que valorizam mais o intelecto e desprezam quase que totalmente as sensações. Então, aquelas pessoas que são muito racionais, sabe? Aquelas pessoas que estão trabalhando o tempo todo com a mente e não movimentam o seu corpo, elas têm a dificuldade de perceber as sensações.
Continuando, só através de uma observação lúcida é que poderemos recolher maiores registros do mundo invisível, a fim de colaborarmos com eficiência nas oficinas da espiritualidade maior. O instrumento físico é a parte mais densa da alma. Em realidade, é o indispensável, assistente nos transes transcendentais. Ele pode ser comparado a, abre aspas, um fio elétrico para transmitir uma notícia ao longe, fecha aspas. Portanto, lembre-nos, se não existarmos uma constante comunicação com nós mesmos, simplesmente não poderemos nos comunicar de forma apropriada com os outros indivíduos, encarnados ou desencarnados. Então, médios, preste bem atenção. Para você adentrar num trabalho mediúnico, é importante buscar esse autoconhecimento, essa autopercepção. Mas que, para todo ser humano, você que está nos ouvindo aqui agora, transitar, compartilhar, se relacionar, essa autopercepção, ela é crucial, importantíssima para que nós possamos trabalhar a nosso equilíbrio da razão e da emoção. Ou seja, para você ter inteligência emocional, é preciso você ter autopercepção. Eu resumiria nessa frase o nosso podcast de hoje. Para você ter a inteligência emocional, é importante você trabalhar, entender e buscar conhecer a sua autopercepção, ok? Então, nós ficamos aqui neste podcast Autopercepção, que vocês acabaram de ouvir no Ecos da Alma, para essa transformação espiritual, cognitiva e comportamental na sua vida. Esperamos que esta reflexão tenha inspirado sua jornada de autodescoberta. Lembre-se de deixar aqui o seu comentário sobre o aprendizado deste episódio. Lembre-se de curtir, compartilhar para outras pessoas, para que nós possamos cada vez mais multiplicar esta corrente do bem, ajudando as pessoas neste autoconhecimento, nessa busca da evolução espiritual, como ser que veio para esse mundo ajudar a todos que o cercam e principalmente a si mesmo na sua jornada da evolução espiritual. Fiquem comigo para os próximos episódios e que Jesus abençoe a todos nós nessa longa e linda caminhada. Que assim seja. Espero vocês no próximo episódio do Ecos da Alma. Eu me chamo Erenita Souza.